Fala galera, tranquilo? Bom, hoje a gente vai tentar resolver a equação diferencial que nós abordamos anteriormente, que é basicamente ah, uma equação diferencial desse tipo aqui, né? Vai ser um A, x ao quarto, mais um B ao quadrado, mais um C. Tá? Nosso objetivo é resolver uma equação diferencial desse tipo aqui, tá? Utilizando as funções elípticas de Jacob. Só que antes disso eu queria começar a fazer algumas discussões e olhar aqui para elipse. Lembra que a gente fez B igual a 1, né? E se você der uma pesquisada aqui, eu já estou até com a elipse aberta, né? Aqui está elipse na Wikipedia. Você olhar a equação da elipse, você vê que o eixo menor, que esse B, é o B, né? Esse eixo menor que é o B. Só que a gente fez B igual a 1. Por isso que eu coloquei 1 aqui, tá? E o eixo maior é A. E eu coloquei o A aqui, tá? E por que isso aqui é importante? Porque veja que A não pode ser qualquer coisa, né? A ele precisa ser entre 1 e infinito. Então, A precisa ser maior ou igual a 1, menor que infinito. Por quê? Porque se A for menor do que 1, então este eixo aqui da elipse, se o A for menor do que 1, esse eixo da elipse é menor do que esse eixo, porque esse eixo aqui é 1. E, portanto, a equação da elipse tem que mudar também. Tá? Então, vou mostrar aqui a equação da elipse. Ah, só mexer aqui. A equação da elipse, ela, quando o eixo x é o eixo maior, ela é essa daqui, que é aquela que a gente está trabalhando, né? Tá aqui, ó. A gente está trabalhando. Nós sempre trabalhamos com eixo x maior, com o eixo x sendo maior da elipse. Só que quando o eixo y da elipse é o eixo maior, a gente vai ter essa outra equação. Então, isso vai mudar totalmente a brincadeira, né? Então, a gente vai sempre tentar fazer com que o eixo x seja maior. E, portanto, ele não pode ser menor do que 1. Tá? Então, esse a aqui vai ser entre 1 e infinito. Esse a ao quadrado. Esse a é isso. Aí o a ao quadrado vai estar entre 1 e infinito, necessariamente. E, portanto, a gente pode tirar daqui. Deixa eu só ver se não tá pegando a câmera aqui, né? Não, não tá pegando a câmera. Então, vou colocar aqui na imagem, aqui, ó. Tá bonitinho. Então, este k ao quadrado, ele vai estar entre 0 e 1, tá? Porque quando o a ao quadrado for igual a 1, aqui vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. E quando o a for indo para infinito, aqui vai ir para 0 e que vai ficar k ao quadrado igual a 1. E, portanto, aqui a gente pode tirar que o k está entre 0 e 1. Então veja que o k não pode assumir qualquer valor, né? O k ele pode estar entre 0 e 1. Isso daqui vai ter implicações para a gente, por isso que eu estou querendo reforçar isso daqui. Foi algo que eu acredito que eu não falei, né? Muito. Mas a gente pode ver que basicamente como o k é um valor específico para a excentricidade da elipse, e como a excentricidade da elipse é sempre entre 0 e 1, então k está entre 0 e 1 necessariamente, né? Porque ele é só um caso particular como quando o b é igual a 1. Bom, e além, basicamente é isso que eu queria falar aqui por enquanto, desse K, porque ele vai ser importante quando a gente tentar resolver essa equação aqui. A gente vai ver que tem uma brincadeira aqui, tá? A gente tem que lembrar. Então, eu queria deixar aqui do lado essa noção, relembrar, não é relembrar, né? Acho que não cheguei a comentar muito sobre isso aqui. Mas existe a limitação sobre o K. O K não pode ser qualquer valor, tá? É entre 0 e 1. Tranquilo? Então, vamos tentar resolver essa equação aqui diferencial agora. E depois a gente vai utilizar essa brincadeira aqui. Então, vamos lá. Veja que se eu tentar fazer um x de t, uma solução desse tipo, vai dar ruim, né? Por quê? Porque esse alfa, beta e gama aqui, eles são todos funções de uma única coisa, que é o k. Então, vamos olhar aqui o quadrinho. O alfa, beta e gama são todas funções de k. Vamos usar. Alfa, beta e gama são todas funções de k. E, portanto, o alfa, beta e gama, eles só têm um grau de liberdade, eles não são independentes um do outro. Na verdade, eles são bem dependentes um do outro, né? Só tem um aqui, o único que a gente pode eliminar e tornar independente do outro, né? A gente pode sempre escrever alfa em termos de beta e beta em termos de gama, ou o contrário, né? Beta em termos de gama e alfa, né? Então a gente pode sempre diminuir. A gente olha, olhando para essa coisa, parece que tem um grau de liberdade aqui, né? É 3 graus de liberdade aqui, né? A gente pode pegar alfa qualquer, beta qualquer,
e um gama qualquer. Mas, na verdade, para cada função elíptica, Jacobi, a gente vai ter um alfa, um beta e um gama específico, desde que a gente defina um K, né? Então, a gente tem, na verdade, só um grau de liberdade aqui. Enquanto que aqui, nessa equação aqui, nós temos um A, um B e um C qualquer. Então, a gente tem três aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa achar dois aqui, que vai, dois graus de liberdade, que vai dar conta da brincadeira aqui, tá? Então, isso aqui não vai resolver, porque eu falei, né? A gente vai gerar, é dessa forma que a gente vai gerar uma equação desse tipo. E a gente só vai conseguir utilizar uma equação desse tipo aqui para resolver um caso específico, né? De relação entre A, B e C, que tem que estar em alguma dessas relações aqui. Então, para a gente conseguir resolver o caso mais geral, assim como a gente faz, por exemplo, com a função seno, né? Seno de θ, a gente pega, né? Seno de t aqui no caso, né? Seno de t. A gente pega e adiciona alguma coisa multiplicando fora, né? Normalmente escreve um azão aqui, né? Mas eu vou escrever um azinho só para não confundir com esse A aqui, tá? A seno de t. E a gente às vezes até adiciona um colocamento assim, né? Pra gente conseguir colocar um t0 de t igual a zero, né? Ah, então, assim como a gente faz com seno e cosseno, eu vou fazer com o Zn, né? Vou pegar o Zn aqui. E eu vou, ao invés de supor uma solução desse tipo, vou supor uma solução do tipo A, Zn de bt menos t0. Tá? Uma solução desse tipo. Então vamos fazer essa operação aqui, né? Vamos derivar em relação a t, dx dt. Isso vai dar pra gente a derivada em relação ao tempo daqui, que vai dar daqui, vezes a derivada em relação ao tempo isso daqui. Em tese, nós teríamos que agora aplicar a regra, acho que da cadeia, mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais intuitiva, né? Fazer o bt menos t0 é igual a um tal, que eu vou definir. Aí, o que isso aqui significa? Daqui, a gente pode pegar e fazer assim, ó. A d tal dt d de tal zn, deixa eu puxar aqui para mim, deve estar pegando a câmera, né? Então tá aqui, ó. A, aí eu vou trocar esse dt por d tal dt, dt de tal, tá? É d de tal. Aí vem o zn, que tá o n, n. Aí vem o tal e k. Isso daqui a gente sabe derivar facilmente, né? Só que isso daqui a gente consegue tirar daqui. Então, a gente derivar essa equação em relação a dt, aqui vai embora e vai sobrar só o b. Então, aqui vai a b, ou seja, daqui vai ser a b e a derivada de zn de tal. Então, derivada, que eu vou deixar assim, tá? Zn tal k. Tranquilo? E agora a gente tem que levar ao quadrado, né? Então vamos levar isso aqui ao quadrado. Quadrado. Então, dx dt quadrado vai dar ao quadrado, b quadrado e a derivada de tal, zn tal, vírgula k ao quadrado. Só que essa parte a gente sabe, daqui. Então isso daqui vai retornar pra gente ao quadrado, b quadrado. Eu vou abrir um parênteses, um chutão aqui, né? Esse menino aqui. E a derivada ao quadrado aqui. Então vai ser um alfa, zn à quarta. Alfa, zn de tal, k à quarta. Mais um beta, zn quadrado, tal, k. E um mais gama, né? Vou formar aqui. Beta mais gama. Só que esse tal aqui é o pt menos t0. Então,
Por fim, não, tem uma equação assim, ó. Dx dt ao quadrado é igual a ao quadrado, b ao quadrado, alfa, zn de t, a quarta aqui, né? T menos t0. Opa, tá errado aqui. bt menos t0, k, que é uma quarta. Então, ao quadrado b ao quadrado alfa, zn a quarta de bt menos t0 k mais ao quadrado b ao quadrado beta zn quadrado de bt menos t0, e realmente é uma expressão grande, não tem muito o que fazer. Mais ao quadrado b ao quadrado gama. Mas veja que o nosso x de t é um a, znt, b de t menos t0, k. Então a gente precisa fazer com que aqui fique um a quarta para ficar a quarta, zn, a quarta e tal, e a gente conseguir trocar por x de t. Então, eu vou pegar nessa parte aqui, eu vou multiplicar por cima e por baixo por ao quadrado aqui, tá? Então vai ficar um quadrado, alfa, a quarta. E para não ficar copiando esse monstro aqui, eu vou escrever só o zn, tá? Mas lembra que é um zn de bt menos t0, não zn de tal, qualquer outra coisa. O de u, qualquer outra coisa. Um zn a quarta aqui. E falta dividir por 1 ao quadrado, né? Multipliquei e dividi por 1 ao quadrado aqui. Para sair 1 ao quarto aqui. Vamos confirmar, beta ao quadrado. Opa, isso mesmo. Então, agora vem um b quadrado, beta ao quadrado, zn quadrado, mais. Por fim, vem um a ao quadrado, b quadrado, gama, né? Então, ao quadrado, b ao quadrado, gama. E isso daqui pode ser escrito como um b quadrado, alfa, sobre a ao quadrado, x à quarta, que isso aqui é o x, né? O a vezes n é um x à quarta, b ao quadrado, beta, x ao quadrado. Opa, esse daqui. Aqui tá complicado, cara. Eu vou desligar ele aqui, tá? Forma. Agora ele não vai fazer aquilo ali. Então, aqui vai ter um a ao quadrado, um b ao quadrado, gama. Tranquilo? Então, agora a gente só vê aqui, ó. Tem um dx de t ao quadrado, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. A gente chegou no x à quarta, x ao quadrado e uma constante. Agora tem que fazer a comparação com o menino lá de cima, né? Então veja que o a tem que ser igual a isso daqui, o b tem que ser igual a isso daqui, e o c tem que ser igual a isso daqui para a gente satisfazer a equação. Então vamos fazer isso. Vamos lá. O a precisa ser igual a b quadrado sobre a ao quadrado alfa. O b precisa ser igual a b quadrado beta. E o c precisa ser igual a ao quadrado b quadrado gama. Nós temos a, b e c. E, além disso, eu gostaria de fazer uma seguinte operação entre esses carinhas, tá? Acho que é AC sobre B quadrado. Vamos fazer daqui. Então, esse aqui é o A, B e C que a gente nos encontramos, né? Nós precisamos fazer. E para ir para frente com essa discussão aqui, vamos fazer a seguinte operação. AC sobre B quadrado. Vamos lá. A vezes C sobre B quadrado. B a quarta, beta ao quadrado. Então, esse B a quarta vai para isso daqui, C ao quadrado vai para isso daqui. Alfa, gama sobre beta quadrado. Veja que isso aqui é uma função de K. Então, ó, vamos lá. É aqui que começa a brincadeira, né? Eu vou escrever até do lado aqui. A C sobre B quadrado é igual a alfa, gama sobre beta ao quadrado. E isso daqui é uma função de K, é de uma única variável. Ou seja, e o que isso daqui responde? O que isso daqui diz? Que A, C e B quadrado só vai existir uma função elíptica de Jacobi que satisfaça essa equação aqui quando essa função elíptica que a gente pegou, se a gente calcular o alfa, o gama sobre o beta quadrado dela, que vai ser uma função de única variável, existir um k entre 0 e 1,
tal que AC sobre B quadrado é igual a essa função de K com esse K escolhido entre 0 e 1. Ou seja, aquela função lá de cima só vai ser satisfeita se existir um K tal que K entre 0 e 1. Ou seja, a gente pega um K entre 0 e 1, nós vamos ter que o f de K, e cada função elíptica de Jacobi vai ter um FK diferente, é igual a sobre B quadrado. E aqui começa a levantar dúvidas pra gente. Por quê? Porque talvez a gente pode pensar assim, bom, então talvez pode existir que dentro desse intervalo entre 0 e 1, essas funções de Jacobi elas não dão conta de receber qualquer combinação entre A, C e B quadrado. De fato, não é qualquer combinação de A, C e B ao quadrado que vai retornar pra gente, vai dar pra gente uma função elíptica que seja capaz de fazer aquela equação lá de cima, tá? Mas veja que a gente vou ver agora aqui pra frente, é que se não existir uma função elíptica de Jacobi, é porque não existe nenhuma função real capaz de ser feita ali. E eu vou mostrar exatamente isso daqui agora, tá? Então, é o seguinte. A gente precisa ser A, B e C. Tendo esse A, B e C, tá tudo bem, tá? Eu vou deixar um pouquinho de lado agora como resolver a equação. E vou tentar demonstrar que, na verdade, esse A, B e C quadrado aqui, essa coisa aqui, ela não pode ser qualquer coisa, qualquer relação, né? Então vamos olhar aqui para cá e veja que isso daqui é uma função ao quadrado, né? Então isso daqui vai ser sempre positivo, ou seja, esse garoto aqui é sempre positivo, tá? Esse garoto aqui é sempre positivo. E se a gente fizer a seguinte substituição, né? X ao quadrado é igual a um y, né? Só para facilitar as contas, né? Nós vamos ter simplesmente um a y quadrado mais um b y mais um c que é maior do que zero, né? E veja que para isso aqui ser verdade, a gente precisa, para existir um y capaz de dar esse resultado, nós precisamos que, lembra, daqui é a equação do segundo grau, então nós precisamos que o delta seja positivo, né? O delta seja maior que zero, lá lembra que o delta que eu estou falando é daqui, né? Nós temos a função ax quadrado, não é aquele a ali, né? Mas, pelo amor de Deus, não vai confundir. Vai ser, o delta vai ser o b quadrado menos 4ac, né? No nosso caso, b quadrado é o bzão quadrado, né? Nós temos o b quadrado menos 4a grande, c grande, maior que zero. O que isso daqui implica? Que a... Vamos fazer passo a passo aqui, né? Só pegar ele aqui para não ficar no caminho. O que isso daqui implica? Que b quadrado tem que ser maior do que 4ac. Agora vamos pegar esse b quadrado e passar para cá, esse 4 passar para cá. Então vai ficar 1 sobre 4 tem que ser maior do que AC sobre B quadrado. E, portanto, AC sobre B quadrado tem que ser menor do que 1 quarto. Então veja que, de fato, esse daqui só vai existir uma função real. Só vai existir uma solução para essa equação diferencial aqui em funções reais, ou seja, x de t seja uma função que vai dar valores reais, se A sobre C, AC sobre B quadrado for menor do que 1 quarto. Então, na verdade, as funções elípticas de Jacobi, elas precisam ser capazes de gerar, satisfazer essa equação aqui, dentro dessas funções. Se existir sempre uma função elíptica de Jacobi capaz de satisfazer essa equação diferencial aqui, se existir para qualquer combinação de A, B e C, dentro dessa limitação, existir uma função elíptica de Jacobi capaz de satisfazer essa equação diferencial, então nós temos consequência que ela vai ser capaz de satisfazer qualquer equação diferencial dessa forma, desde que x de t seja uma função real. Então, a nossa brincadeira é ver se
calcular esse AC sobre beta quadrado, B ao quadrado, que na verdade é isso daqui, né? Aqui, ó. AC sobre B quadrado vai ser o alfa gama sobre B quadrado. Então, nós precisamos que, ah, pegando o K e variando de 0 a 1, nós precisamos que todas as funções elípticas de Jacobi, que exista pelo menos alguma função elíptica de Jacobi capaz de retornar daqui, né? Porque lembra disso aqui, ó. Aqui é o AC sobre B quadrado, né? É igual a gama, alfa gama sobre beta quadrado, que é menor do que um quarto, que a gente deduziu aqui, né? Então, nós precisamos que as funções elípticas de Jacobi, quando a gente faz esse alfa, gama sobre beta quadrado, para qualquer uma delas, a gente calcula alfa, gama sobre beta quadrado. A gente pega o Cn, faz alfa, gama sobre beta quadrado. Dn, alfa, gama sobre beta quadrado. Daqui vai retornar uma tabela, que vai ser o valor de alfa, gama sobre beta quadrado para Cn, alfa, gama sobre beta quadrado sobre Cn, por aí vai. E nós precisamos que essa tabela, quando a gente varia com o K de 0 até 1, ela gere todos os valores menor que 1/4. Então a gente precisa que essa daqui, que é uma função de K, que eu estou chamando, gera todos os valores de 1/4 até menos infinito. Precisa que isso daqui aconteça. E senão, se não existir nenhuma função elíptica capaz de dar conta desse intervalo aqui, então as funções elípticas não são o fim da conversa. A gente vai precisar de outras funções para satisfazer isso daqui, para esses casos onde que elas não dão conta, né? Só que veja que eu já fiz essa alfa, gama sobre beta ao quadrado e eu fiz o plot delas, né? Então, o alfa, gama sobre beta ao quadrado vai dar... De todas as funções elípticas de Jacobi, vão dar sempre ou x quadrado, ou aqui, ou vai dar k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado, troca o x por k, tá? Eu só coloquei x aqui na hora de fazer o gráfico, porque o Wolfram acho que é mais intuitivo para o Wolfram fazer x em vez do k. Mas aqui, na verdade, é o k, tá? Aqui é o k, tá? Então, quando a gente faz aquele alfa vezes gama sobre beta ao quadrado, só existe três combinações possíveis de f de k, que vai dar dessas funções Sn, Cn, Dn, Ns e tal, dessas funções elípticas de Jacobi. Então vai ter três conjuntos diferentes um do outro, que vai dar dessa operação que a gente faz entre alfa, gama e beta, né? E quando a gente plota isso daqui, a gente vê que, por exemplo, para essa daqui específica, que vai ser k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado, com k variando de 0 a 1, nós vamos ter, nós vamos conseguir bater os valores de 0 até 0,25 aqui, ó, que é o valor máximo, basicamente. Que é 1/4, né? Então, para as funções que tem alfa, gama sobre beta ao quadrado, dado por essa relação aqui, né? Que o x é basicamente k. Nós vamos conseguir brincar com zero, com esse valor que indo de 0 até 1/4. E aí, como eu falei, são três relações diferentes que a gente encontra quando a gente faz as operações de alfa, gama e beta. A outra que a gente encontra é essa daqui, né? E ela vai de 0 até menos infinito. Então veja aqui, já tem o de 0 até 1/4. Então nós temos aqui de 0 até 1/4. 0 até 1/4. Depois nós temos de 0 até menos infinito. E portanto nós temos todos os intervalos, né? Só para terminar, existe uma terceira possibilidade dessa operação de alfa vezes gama sobre beta ao quadrado, que é essa coisinha aqui. E aí, novamente, está entre 1/4 e 0. Aqui o valor é basicamente 0 aqui. Ele vai ainda 0 quando k vai ainda 1 aqui, ó. Ele vai ainda 0, tá? Então, assim, esses aqui são os plots, né, da função de k. Então, assim, de fato, as funções elípticas de Jacobi, elas têm um f de k que vai entre 1/4 e menos infinito. Ou seja, as funções elípticas de Jacobi dão conta de todos os casos entre A, B e C, tá? Admissíveis, né? Que precisam estar dentro desse intervalo aqui. Então, tá tranquilo. A gente conseguiu
com essa discussão aqui, demonstrar que as funções elípticas de Jacobi realmente dão conta para qualquer caso de A, B e C admissível, ou seja, que precisa de uma função real, né? Que vai ter como solução uma função real. Então, as funções elípticas de Jacobi, elas dão conta do recado. A gente só precisa agora tentar descobrir como a gente vai achar a função elíptica que vai resolver o caso. Porque lembra, ó, para cada uma função elíptica de Jacobi, nós vamos ter um alfa, um beta e um gama específico. Então, talvez esse A, B e C não pode ser. A gente não pode pegar qualquer função de Jacobi, porque aí não vai dar conta de satisfazer o A, B e C, né? Mas eu vou só apagar essa parte aqui, porque só guardar essa parte aqui de baixo, que está poluindo bastante. Então, ah, então, disso daqui a gente pode ver como que a gente vai encontrar o Zn específico. Bom, se a gente olhar aqui, o b está ao quadrado ou ao quadrado. Então, não importa se o b ou o a positivo ou negativo, o sinal deles vai embora. E, portanto, o sinal, que eu vou denotar por isso daqui, ó, o sinal, se a gente olhar para essa equação ali de cima, o sinal de A tem que ser igual ao alfa. Deixa eu puxar ele aqui para baixo, para não ficar no meio da brincadeira. Então, o sinal de A tem que ser igual ao sinal de alfa. Sinal. Estou escrevendo tudo errado aqui. É o sinal de A ser igual ao sinal de alfa. E aí daqui a gente tira que o sinal de B, B grande, tem que ser igual ao sinal de beta. E daqui que o sinal de C tem que ser igual ao sinal de gama, né? Sinal de gama. Então, se gama for negativo, C tem que ser negativo. Se beta for negativo, na verdade, se A for, se C for negativo, então a gente tem que escolher uma função elíptica de Jacobi que tenha o gama negativo, senão a gente não consegue achar, a gente não consegue satisfazer essa equação aqui, né? Necessariamente, né? Porque existem esses caras que são C positivos. E aí só vai ter como trabalhar com o sinal com gama. Então, se aqui for negativo, tem que ir negativo. Positivo, tem que ir positivo. Se aqui for negativo, tem que ir negativo. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Então, esses sinais tem que bater, né? E isso é importante porque dessa tabela aqui, a gente vai ver, a gente vê também que não é toda função que vai dar conta de todo o caso. Então, por exemplo, o SN, o alfa dele é sempre positivo. Esse cara que está sempre 0 e 1, né? Independente do valor, na verdade, que ele admitisse, estaria sempre 0 e 1, né? Estaria sempre positivo, né, o alfa. E o beta, por exemplo, está sempre negativo. E o gama está sempre positivo. Então, dependendo do valor de A, se o A for positivo, a gente precisa pegar um Zn que tenha o alfa positivo. Olha lá, lembra que o sinal de A tem que bater com o sinal de alfa. Então, se o sinal de A for positivo, a gente precisa pegar a função elíptica de Jacobi que retorna um alfa positivo. Então, com A positivo, a gente vai ter essa função que resolve o caso, essa daqui que é uma candidata, uma candidata, que daqui vai estar em 0 e 1, tudo aqui vai estar sempre positivo. Candidata. E assim, para cada alfa, beta e para cada A, B e C, vai existir apenas um único conjunto de funções elípticas que é capaz de satisfazê-lo por causa dessa regrinha aqui, né? Então, como que a gente vai descobrir o Zn? Qual que é a função elíptica de Jacobi que vai satisfazer a brincadeira? A gente olha os sinais de C, B e A. E a gente encontra aquelas funções que satisfaçam essas três equações aqui. Assim, a gente encontra a função Zn, que tem a alfa, beta e gama, tal que o sinal de alfa é igual a sinal de A, sinal de beta, sinal de B, sinal de gama, sinal de C. E por fim, depois de a gente ter feito essa regra, ou seja, primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo. Então, o primeiro passo para a gente resolver aquela equação. Achar os Zns, normalmente é mais do que um. Quase todos os casos são mais do que um. Achar os Zns tais que
Isso daqui. Achar os Ns tais que isso daqui. Isso daqui seria satisfeito. Aí depois, para finalizar, a gente pega e calcula esse f de k aqui, para esses n. Então, o segundo passo é calcular o f de k. Na verdade, olhar para a região que o f de k é capaz de satisfazer. Então, por exemplo, lembra que eu falei que para todas aquelas funções só tem essas três equações aqui de k, que eu estou colocando x, mas é k aqui, que elas geram? Ou seja, entre 0 e 1 sobre 4, entre 0 e menos infinito e 0 e 1 sobre 4. Então, para cada uma delas, a gente pode fazer uma segunda filtragem. Por exemplo, se A, B e C, para o nosso caso específico, ele vai ser sempre entre 0 e 1 sobre 4, então somente aquelas funções que tem isso daqui como sendo aquele f de k, somente essas duas aqui, ó, vão ser úteis. Porque somente elas estão entre 1 quarto e 0. Enquanto que essa daqui está entre 0 e menos infinito. Então essas daqui não serão as funções elipse de Jacobi que dão esse alfa, esse gama sobre beta ao quadrado desse tipo aqui. Elas não vão ser úteis para resolver aquele caso. Então uma segunda filtragem é olhar um f de k dentre essa primeira filtragem que a gente fez, né? A gente vai olhar os ENs que possuem algum K entre 0 e 1, tal que f de K é igual a alfa gama sobre beta quadrado. Depois que você fez daqui, depois você garantiu que os sinais de... Você pegou um ZN, que o sinal de alfa dele é igual ao sinal do A, que o sinal do beta é igual ao sinal do B, o sinal do gama é igual ao sinal do C, e garantiu que você é capaz de gerar para essa relação entre A, C sobre B quadrado, um f de K e algum K entre 0 e 1, tal que quando a gente bota esse K aqui dentro, ele vai dar a relação entre AC sobre B quadrado, a gente vai estar com um conjunto de ZNs que vão funcionar para a gente. Eu até peguei e eu já fiz essa tabela aqui, eu tenho essa tabela aqui, ó. Eu vou disponibilizar mais para frente. Deixa eu ver como que tá pegando aqui, ó. Tá vendo aí? Um pouquinho afastado, um pouquinho para a esquerda. Deixa eu chegar um pouquinho próximo para mostrar certinho, né? Então nós temos aqui, ó, o SN, tá? O SN. Eita, é difícil de mostrar porque tá invertido, mas ele é sempre positivo, como a gente mostrou um pouco anteriormente. Depois o beta dele é sempre negativo e o gama dele é sempre positivo, tá? E aí eu fiz esse quadro aqui com os valores e eu vou tentar colocar isso aqui de uma forma mais fácil de ser lida, além do quadro aqui. E eu aconselho você a fazer também, né? Faça o alfa, gama sobre beta ao quadrado e calcula, né? Os valores possíveis para o K entre 0 e 1, os sinais possíveis que esse alfa e o beta sobre gama quadrada assumem. E também para o alfa, o beta e o gama, quais são os valores entre K entre 0 e 1, quais são os sinais que eles assumem, né? Que é sempre positivo, que é sempre negativo, que é positivo. E aí, dependendo aqui do caso, cada um vai ter uma brincadeira diferente. E o que esse daqui é importante? Por quê? Porque aí a gente pode basicamente criar um algoritmo. E eu criei um algoritmo aqui, que eu mostrei aqui, ó. Qual que são as funções que possuem o alfa com sinal positivo? Eu eu criei um conjunto de todas essas funções. Depois, quais são as funções que têm o alfa negativo? Aí eu criei o conjunto. O gama positivo, o gama negativo. O beta positivo, o beta negativo. Aí eu criei um programinha que eu vou rodar aqui, que ele pergunta qual o sinal de A? Ou seja, qual o sinal do A lá da equação diferencial que a gente quer trabalhar? Então, digamos que seja positivo. Qual o sinal de B? Positivo ou negativo? Negativo. Qual o sinal de C? Negativo. Então, as funções elípticas de Jacobi possíveis são ds e nc. Então, eu criei um algoritmozinho aqui, e eu vou deixar na descrição, download. É em Python, tá? Então, você tem que ter Python na sua máquina aí para rodar. E aí você executa da forma como você acha melhor. Aqui, basta digitar aqui quais são ah, os sinais de A, B e C, ele vai retornar para mim
as funções de Jacob possíveis de ser satisfeitas. Então, se tudo é positivo, tem o CS e o SC. São as duas funções possíveis. Veja que se eu tentar colocar o menos, 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 as funções de Jacob positivos são 7 tal. Então, eu vou colocar só isso. Return possible functions. Está certo. Então, veja que quando tudo é negativo, não existe solução. E isso faz sentido. E se todos esses caras aqui são negativos, né? Então isso aqui é menor do que zero. Só que se é menor do que zero, não existe uma função real que vai dar isso aqui. Então, o alfa, beta e o gama serem positivos, não poderem ser todos negativos, é algo factual. Realmente isso precisa acontecer, né? Por causa para existir uma função real aqui que seja capaz de satisfazer isso aqui, né? Porque se a função real ao quadrado sempre vai dar algo maior do que zero. Então, de fato, faz sentido que não pode acontecer o caso que todos são negativos, né? Então, se você retornar um 7 assim, significa que não existe uma função elíptica Jacobi capaz de satisfazer essas condições aqui. E nenhum caso de física a gente vai encontrar daqui, né? Porque as funções de física sempre vai dar alguma função real, né? Então, resolver isso aqui. Então a gente pode colocar qualquer valor aqui, né? Negativo pro A, negativo pro B e positivo pro C. Então tem o SD e o CN. Então, algoritmo aqui, se quem quiser dar uma olhada aqui como é que funciona isso aqui, como é que exatamente eu fiz daqui. Vou deixar na descrição. Basicamente, isso daqui facilita bastante quando a gente quer encontrar. Em vez de a gente olhar para essa tabela aqui, que é feia pra caralho, apesar que eu vou disponibilizar essa tabela para vocês olharem, e pra vocês deram uma verificada, né, se ela está correta. Eu gostaria que vocês verificassem que essa tabela que eu montei está correta. Eu também montei a tabela do FK. Está pegando aqui. A tabela do FK. Então tá aqui todos os valores possíveis. E aqui embaixo eu escrevi, né? Então, os valores possíveis, na verdade, os únicos, são esses daqui, né? E as funções com exponente cada um, né? E aí eu anotei o valor de que essa função pode anotar, então, 0 e menos infinito, 0 a 1 quarto e 0 a 1 quarto. Então, gostaria que vocês verificassem a tabela que eu vou acabar deixando na descrição, tá? Essa tabela aqui. E além disso, vocês e se verificar aí tá tranquilo. Se vocês perceberem que tem alguma coisa errada, me avisem, porque eu preciso alterar aqui esse script. Então, vou escrever exit só para parar de rodar, né? Digito qualquer momento a palavra exit aqui para sair. E é isso. Essa função elipse de Jacobi, aquele algoritmo lá, ele vai ser capaz de falar para a gente quais são as funções elipse de Jacobi que vão retornar essa brincadeira. Então, beleza. A gente vai ter a gente vai ser capaz de encontrar a função elipse de Jacobi que vai satisfazer ela, tá? E aí, agora, a única coisa que a gente tem que fazer é eu achar como a gente vai encontrar os meninos aqui, né? Então, veja que lá no começo, nós temos o x de t que é um A, um B e um K. E o T0. Então, o nosso objetivo é tentar achar o A, o B e o K, tá? É o que está faltando aqui agora. Então, nós já descobrimos que qualquer função elíptica de Jacob vai resolver essa equação aqui, né? Então, aí tá tranquilo. A gente já descobriu como que a gente vai achar esse Zn. A gente vai usar esse sinal aqui, tá? Depois a gente descobriu usando sinais, descobrindo qual que, dentre esses últimos aqui que a gente descobriu os sinais, qual dentre eles existe um K entre 0 e 1 tal que a gente consegue resolver, achar um f de K capaz de dar a relação entre A, C e B quadrado aqui. A gente vai pegar, por fim, a gente vai ver que como isso daqui é uma função de K, a gente consegue retirar isso daqui. A gente consegue daqui resolver. O A, C e o B quadrado vai ser dado pelo problema, certo? Então a gente consegue resolver para cá. Então a gente resolve daqui para cá. Então a gente obtemos K.
Vamos lá. Nós descobrimos a função Zn por esse método aqui, né? Aí nós vamos encontrar esse FK e a gente acha o K por meio disso daqui. Tranquilo? Achando o K por meio disso daqui, a, o próximo passo nosso é como a gente achou o Zn e achou o K, vamos lá a equação, falta o A ou o B para encontrar, né? Esse T0 aqui eu vou deixar um pouquinho de lado, depois a gente discute isso aqui. Ah, então, se a gente olhar daqui, a gente consegue retirar daqui, né? Então a gente encontrou a função Zn, então a gente sabe o beta. A gente tem o valor de K, a gente sabe o beta, a gente sabe até a gente substitui o K aqui na função de beta, né? Ó, função de beta. E aí a gente vai ter o nosso B. Vamos ter esse B aqui, né? Pequeno. Vai ser dado por B ao quadrado é igual a B sobre beta. Então B é igual a mais ou menos raiz de beta, B sobre beta. Só que veja que esse B aqui, ele está acompanhando o tempo. Então, se ele for negativo, na verdade, ele tá, conforme o t vai aumentando, a gente está voltando no tempo, né? Basicamente. Porque a gente vai ter algo negativo vezes o t, né? E aí, conforme o t vai aumentando, a gente vai basicamente voltando no tempo, né? Daqui vai ficar cada vez menor. Então, a gente vai escolher o b positivo, tá? Jogar fora essa parte negativa aqui, essa possibilidade aqui. Vai trabalhar só com ele positivo. Mas é possível você trabalhar com ele negativo. Não tem nenhuma uma doideira, não. Dependendo do caso aí, pode acontecer que o B pode vir a ser positivo. Então, a gente tem agora o B. Agora falta o alfa e o gama. Deixa eu só ver aqui como exatamente a gente encontra eles. Tá? A gente divide C por B. Então, dividindo C por B, vai encontrar. Falta o A, né? Precisa encontrar o A. Então, se a gente dividir o C por B, vou fazer aqui, ó. Vai ser A ao quadrado, B ao quadrado, gama. E o B vai ser B sobre beta ao quadrado. Acho que é B ao quadrado sobre beta ao quadrado, né? B sobre beta ao quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É B ao quadrado vezes beta. B ao quadrado vezes beta. Quadrado aqui. Vezes o beta. Então, daqui, né, vamos retirar. Daqui é igual ao quadrado, né? Dá para cortar esses dois aqui. Gama sobre beta. Certo? Deixa eu confirmar aqui. Ao quadrado, gama sobre beta. Beleza. Então, a gente isola o A agora. Então, A ao quadrado vai ser igual a C beta sobre B gama. Certo? C beta sobre B gama. Então, portanto, o A é mais ou menos raiz de C B beta gama. Então, aí agora, nós temos o A, temos o B. Basta então substituir lá na equação de cima aqui. Eu vou copiar ela aqui, ó. Então, Ctrl C. Colar aqui. Mágicas. Vamos substituir o A e o B. Então, a solução da nossa brincadeira vai ser o mais ou menos raiz de C, B, beta sobre gama. E vai vir o Zn. E o B vai ser o beta aqui em cima. Raiz de B sobre beta. Então, vai ser uma raiz de B sobre beta. Vezes o T. Menos o T0, vírgula K. O K vai ser dado. O K, o beta e o gama vão ser dados pela solução dessa coisinha aqui, né? Lembra? A gente vai fazer essa operação, vai obter o K, depois a gente vai obter o alfa, o beta e o gama. O alfa, o beta e o gama, e depois a gente substitui aqui. Então, tá aí a solução. Terminando. A solução tá aqui. Então, essa daqui é a solução daquela equação aqui de cima. Isso.
equação aqui de cima. Com essa solução dessa equação aqui. Eu vou botar em vermelho. Solução dessa equação está dada aqui. Tá aqui em vermelho também. Pronto. Solucionamos uma equação. Né? E aí o Zn vai ser escolhido através desses sinais aqui. Tranquilo? Então é isso. Não tem muito o que discutir. Essa parte aqui foi bem complicada mesmo. Não, eu tentei tornar isso aqui o mais compreensível possível. Ah, e agora é a questão de aplicação. Então eu vou partir para aplicação, porque não tem muito para onde fugir agora. Se eu ficar muito na parte teórica, vai dar uma travada na galera que está assistindo, né? Porque daqui realmente não é nem um pouco simples. Ah, então eu vou partir agora para aplicação. Vou pegar caso específico de A, B e C. E nós vamos procurar as funções através dessas regras aqui, tá? E vamos dar a solução num molde mais fofinho, né? Para ver esse daqui é um molde mais fofinho. Com C, B, beta substituído e tal, para casos mais específicos, né? Mas tá aí. A solução é essa daqui. Para qualquer função diferencial desse tipo, vai ser a função desse, a solução vai ser desse tipo aqui. Não tem para onde fugir, tá? Então a gente vai tentar resolver vários casos. A gente vai utilizar essa brincadeira aqui, só fazer substituição de CB, achar o beta, o gama e mostrar como a gente faz exatamente aqui um caso prático. Mas a solução tá resolvida. Não tem para onde fugir, tá? Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Deixa no comentário aí se ficou confuso aqui, porque realmente é algo um pouco complicado, mas eu acho que não é tão complicado assim. Dá perceber, ah, para perceber essa necessidade aqui, né? E, portanto, utilizar ela para achar o Zn. Dá para perceber essa necessidade aqui, né? E, portanto, achar o Zn que satisfaz essas duas condições aqui, esses dois conjuntos de condições. Dá para perceber que dá para resolver daqui em retorno de Q, né? Dá para isolar o Q aqui, em retorno de A, C e B quadrado. Depois, com isso daqui, tendo o Q, o Q, né? O K, na verdade. A gente consegue achar o beta e o alfa e o gama, né? Cada valor de K vai ter um alfa, um beta e um gama específico. E aí, tendo esse alfa, o beta e o gama específico, nós teremos o Azinho, né? Aqui da função aqui, ó. O Azinho e o Bzinho. E aí a solução vai estar aqui, o Azinho. Nós encontramos o Bzinho. E a solução vai estar aí, bonitinho, né? Não tem muito o que trabalhar aqui agora, não. Então já está resolvido, não tem para onde fugir. Agora é só partir para caso específico e analisar as consequências disso daqui. O que a gente pode tirar de conclusão dessas funções elípticas de Jacobi, né? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Tem muito mais a acrescentar nessa aula. E tamo junto. Eu sei que eu prometi, eu sei que eu prometi aplicação, né? Disso daqui já agora. Mas acontece que realmente essa parte aqui, como eu estou aprendendo junto com vocês aqui, essa parte aqui precisa ficar bem mais clara e é mais fácil resolver para um caso geral do que ficar resolvendo para caso específico. Ah, e aí depois partir para o caso específico, né? Então daqui era necessário, né, resolver esse caso geral aqui, a função de qualquer A, B e C aqui, né? Eles podem ser todos positivos, né? Positivo, positivo, negativo. Só não pode ser todos negativos, como eu falei lá. Ah, e eu vou deixar esse códigozinho aqui para eles darem uma brincada, né? Verificarem que realmente são essas funções aqui que tem um alfa sempre positivo, né? Essas funções que tem um alfa negativo, gama é positivo, gama é negativo, beta é positivo, beta é negativo. Então, se darem uma verificada aqui, dar uma brincada aqui para ver. E se for resolver com um caso específico, nós vamos utilizar daqui para achar quais são as funções que são úteis para a gente, tranquilo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.